Já aconteceu com você, ou você conhece alguma amiga que já aconteceu assim? Ele mudou, né, no relacionamento. Ele mudou, ele tá diferente, a gente tá brigando muito agora, as coisas não estão mais como antes. Ou quando você casou, depois de um tempo namorando, logo quando casou, passou por um inferno na terra. Porque eu, particularmente, quando eu casei, os primeiros 3 meses eu pensei que eu ia me divorciar. Porque a gente não se entendia de jeito nenhum. Já aconteceu isso com você? Ou então já viu um caso assim, um casal que namorou 10 anos, casou, passou um ano, separou, não deu conta de manter o casamento? Você quer entender o que está acontecendo? Por que acontece tanto esses conflitos na relação? Você vai entender agora. O que acontece? Eu expliquei no último vídeo de polaridade, se você não viu, vai lá no meu IGTV, tem lá um título de um vídeo chamado Polaridade, pra você entender um pouquinho mais o conceito. Agora eu vou ser mais direta ao ponto. O conceito de polaridade é opostos complementares, certo? E dentro de toda mulher existe a energia feminina e masculina, e dentro de todo homem também existe a energia feminina e masculina, onde a mulher prevalece a energia feminina e a energia masculina é a secundária, e no homem prevalece a masculina e a energia feminina é a secundária. Mas as duas precisam estar em equilíbrio, porque elas se completam. Nosso inconsciente, a nossa mente, também possui essa polaridade. Né? Carl Jung, que é o pai da psicologia analítica, né? Ele que criou todo esse conceito através de muito estudo, muito embasamento, ele descobriu o seguinte, que toda mulher possui um inconsciente masculino e todo homem possui o inconsciente feminino. E esse inconsciente masculino e feminino, ele chamou de ânimos e ânima. Então, o inconsciente masculino da mulher se chama ânimos, e o inconsciente feminino do homem se chama ânima. Esse conceito de ânimos e ânima, dentro da nossa mente, da nossa psique, é justamente o que o yin e yang representam, né? Nós somos uma mulher, né, yin, e temos o yang dentro de nós, que é o nosso inconsciente masculino. Então eu vou falar aqui diretamente para você, mulher, tá? Mas também serve para o homem o que eu vou falar aqui, tudo igual. A ânima, que é o inconsciente masculino, ela é associada a características como a passividade, a paciência, né? O amor, o relacionamento, vulnerabilidade, ternura, vaidade, o domínio do emocional acima do racional, né? Então, esse conceito. E o conceito de ânimos, que é o inconsciente masculino dentro da mulher, quais que são as características desse inconsciente? É poder, força, liderança, é conquista, significância, é o racional acima do emocional, é a objetividade, a retórica, é aquela coisa assim, tipo ação, partir para agir mesmo, atitude. É o autoritarismo, a rigidez, até a agressividade. Isso são as características do ânimos. Então, por que a gente tem que entender isso? A maioria de nós, eu particularmente também, antes de começar a estudar sobre isso, não fazia ideia, temos esse inconsciente e não sabemos, né? Então, a mulher, ela possui o inconsciente masculino e esse é o nosso ponto de equilíbrio. Porque se a gente não tivesse esse inconsciente masculino, a gente ia só demonstrar características yin. E uma mulher que só tem características yin enfrenta muitas dificuldades. Porque você fica excessivamente emocional, fica muito insegura, muito ciumenta, se torna uma mulher vingativa, chantagista, emocional. Olha, é um caos. Então, esse inconsciente masculino, que é o nosso yin yang interno, né, que nos dá esse poder de equilíbrio e de relacionarmos com os outros, e principalmente com o sexo oposto. Agora, é importante você entender essa questão do ânimos e da ânima, porque isso define como você se relaciona. Quando a gente é criança, a gente projeta o nosso ânimos, né, nós mulheres, o nosso ânimos no nosso pai. Então, a primeira coisa que a gente faz quando a gente começa a se desenvolver é esse ânimos que mora dentro do nosso inconsciente, né? Esse ser masculino que mora dentro de nós, ele projeta tudo no nosso pai. À medida que a gente vai crescendo, a gente vai mudando as projeções. Começa a projetar o nosso ânimos nos professores, né? Nos professores, na professora, e aí por aí vai. Quando a gente chega à fase de começar a namorar, casar, etc., o que a gente faz? A gente projeta o nosso ânimos no nosso parceiro. Agora você vai entender, contei essa historinha, né? Só pra você, bem resumido, você entender o porquê que dá conflito no relacionamento. Quando você conhece um cara, você não tá com ele de verdade. Você tá com o seu ânimos. Você tá com o seu homem ideal. O seu homem ideal, o seu homem perfeito é você. Dentro de você,
esses padrões que você decide que quer num homem, essas qualidades que você decide que você quer num parceiro, na verdade estão dentro de você, porque é o seu ânimos que você idealiza como parceiro ideal. Então, quando você conhece um cara, você começa a sair com ele e você projeta o seu ânimos nele. Já viu aqueles casos de mulheres que estão saindo com um cara que é visivelmente, pra todo mundo, um mau caráter, é um cara filho da puta, pra não dizer, né, vamos lá, é um mau caráter, e todo mundo fala pra ela, e ela fala, não, imagina, ela não vê, ela não enxerga, ela não consegue enxergar, só depois de muito tempo, quando ela para de projetar, é que ela enxerga, mas a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Né? Já aconteceu com você mesma, uma situação assim, ou com alguma amiga, você fala, cara, esse cara não presta, e a amiga tá lá, não sai do relacionamento, por quê? Porque ela não vê essas características que você vê de fora. Por quê? Porque ela só enxerga o ânimos dela. A gente só vê no nosso parceiro o nosso ânimo, a gente tá projetando o nosso ânimo o tempo inteiro. E aí, quando você tá namorando, o tempo de convívio com a pessoa é pouco. Você vê ela poucas vezes. Então, o tempo que você tá com ela, você tá projetando. Você tá projetando todas as suas qualidades do seu homem ideal que mora aqui, né? Que é você mesma, né? Que é o seu inconsciente masculino no cara. Quando você casa, acabou a projeção. Porque você fica 24 horas com a pessoa ali, colada 24 horas. O que acontece? Aí você casou, você fala, caramba, não tá dando certo esse casamento porque esse cara mudou, ele não é mais quem ele era. Na verdade, não é verdade. Ele sempre foi assim. Você não via porque você via uma projeção do seu ânimo no cara. Quando vocês começam a morar juntos, essas projeções caem, as máscaras caem, né? Essas personas criadas na nossa idealização, elas caem porque simplesmente você começa a vir pro mundo real. Você sai do mundo ideal e cai na vida real. Quando você cai na vida real, você fala assim, não, ele mudou. Ele não era assim. Não, amiga. Ele sempre foi assim. É que você não percebia porque você projetava o seu ânimo no cara. Quando a projeção acabou, você caiu no choque de realidade. Você falou, cara, o que tá acontecendo? Então, assim, muitos casais conseguem superar essa fase da perda da projeção e conseguem se adaptar e continuam juntos. Foi o que aconteceu comigo. Eu passei por uma perda de projeção e eu falei assim, não, né, não, eu não casei. Não, o Felipe não era assim. Não, o que é isso? E ele também projetava a ânima dele em mim, tá? Então ele falou, não, você mudou, você não era assim. Ele falou, não, eu nunca mudei, eu sempre fui assim. E era aquele confronto. Por quê? Quando o casal tá brigando, é a parte negativa da ânima dele e a minha parte negativa do meu ânimo discutindo. Então não entra em consenso, porque são os piores lados de cada projeção que tá ali conversando. Então, quando o homem para de projetar na mulher a ânima dele e a mulher para de projetar o ânimo lá no cara, começa a vir a vida real. E é por isso que muitos casamentos, você vê, namorou 10 anos, casou, durou 1 ano, separou. Porque acabou a projeção. E nem todo mundo dá conta da realidade. Eita, sabia? Muitas pessoas que não conhecem isso, não sabem como se comportar, vai terminar e não vai conseguir manter o relacionamento. E algumas pessoas, na sorte, vão conseguir, outras pessoas conduzidas, né, vão conseguir fazer. Então, é exatamente essa a questão dos relacionamentos. Será que você ainda hoje tá projetando você mesma no cara, né? A gente tem que entender o seguinte, quando a gente exige do parceiro que ele se comporte de um jeito, que ele age de um jeito, na verdade, a gente tem que entender que o cara, o homem que você tá, ele não vai mudar. Ninguém muda ninguém. Ele sempre foi assim, você que não via. Mas para que vocês consigam entrar num equilíbrio, né, num consenso, numa relação harmoniosa, se vocês se gostam mesmo, se amam, querem ficar juntos, não tem que exigir, porque você tem que entender que, na verdade, o comportamento que você quer que ele tenha é o seu ânimo que é assim. É o seu homem dentro de você que é assim. Você não pode exigir que ele seja assim. Você tem que aceitar ele como ele é. Ou você aceita ele como ele é, com todos os defeitos e qualidades, ou o cara aceita você como você é, sem a projeção da ânima, com seus defeitos e qualidades, ou realmente o melhor caminho é a separação, tá? Se for um namoro. Agora, se for um casamento, como que eu salvo essa instituição do casamento? Eu quero ficar casada. Vai ter que ser feito um trabalho de empatia muito grande e você entender que você e ele são seres diferentes e que essa integração do ânimo que você projeta nele, você tem que guardar e integrar em você mesma. Quando você aceita o seu ânimo, entende que é você que é assim e que é você que tem que integrar para encontrar o seu verdadeiro eu, você para de projetar nele e ele também começa a integrar a ânima dele dentro dele mesmo e vocês começam a conviver melhor. Por quê? Porque aí ninguém exige nada de ninguém, não exige comportamentos que não são da pessoa em si.
São projeções minhas que eu quero que ele seja, entende? Quando você abre campo, entende isso, deixa espaço para a pessoa ser quem ela é e você ser quem você é, vocês conseguem encontrar um ponto de equilíbrio e harmonia. Se você cobrar muito o outro para ser do jeito que você quer, porque o seu ânimo é assim, se você cobrar muito o cara para ser como você quer, sabe o que vai acontecer? Ele vai usar uma máscara. Ele não vai ser ele mesmo, ele vai usar uma máscara para fingir ser alguém que você quer, para atender a sua expectativa. E ele não vai ser ele mesmo, não vai dar certo. Com o tempo, essa máscara vai cair, vocês vão voltar a ter conflito e não vai dar certo. Já viu assim uma situação do casal quando fala assim, nossa, com você eu posso ser eu mesmo, né? Eu tô tão feliz, eu consigo ser eu mesmo do seu lado, já viu? É quando não tem mais projeção. É quando você não fica mais projetando as suas expectativas no outro, os seus ideais, o seu homem ideal, que você é o seu homem ideal. Olha que louco isso. E aí você para de projetar e entender que assim, não existe o ideal, não existe o perfeito, existe o mundo real. E o mundo real é assim. Eu não tenho tudo que eu quero e nem todas as minhas expectativas são atendidas. Eu tenho que lidar com isso. E eu tenho que aceitar o outro como ele é. Então, quando isso acontece, você consegue ser você mesma, porque ele para de projetar a ânima dele em você, e você consegue deixar que o homem seja ele mesmo. Então, vocês conseguem realmente começar a encontrar o caminho da felicidade. O primeiro passo é entender, você tem um inconsciente masculino, você mulher, e você tem que começar a aceitar esse inconsciente masculino. Sabe por quê? Se você não entender que ele existe, ele domina você. Você fica possuída pelo seu ânimo. Já viu mulheres que são muito agressivas? Particularmente, eu tenho que tomar muito cuidado, porque o meu ânimo, filha. Ai, se deixar ele me domina, porque eu fico o cão, entendeu, na terra. Então, assim, a gente tem que saber que existe esse inconsciente masculino em nós, porque o nosso ânimo, às vezes, está dominando a gente, está possuindo a gente, a nossa consciência, e a gente não sabe. Mulheres que são excessivamente grossas, sem motivo, que não têm paciência com nada, que estão sempre arrumando confusão, são barraqueiras, vivem arrumando encrenca. É o ânimos dela. Porque a característica do ânimos é isso, é agressividade, é poder, é conquista. A mulher que o ânimo está dominando ela, está possuindo ela, né, tá possuindo ela, é uma mulher que tem esse excesso por controle, por dominação, ela tá sempre por cima, ela passa por de tudo, de todos, quer dizer... Aí você já começa a perceber que ela tá deixando as características do feminino de lado e deixando o ânimos possuir ela. E com o homem acontece a mesma coisa. Então assim, primeiro passo pra gente conseguir encontrar harmonia no relacionamento e começar a nos tornarmos nós mesmas é entender que existe o inconsciente masculino de nós, essa parte é integrada a nós, a gente tem que lidar com ela, saber lidar com ela e saber não deixar ela dominar a gente, né? E a partir desse autoconhecimento, desse estágio de consciência, aí eu posso começar a trabalhar pouco a pouco na minha integração e a deixar aflorar o meu lado feminino, que é a minha energia prevalente, que deve ser.